Quando o sol do verão castiga e as hortas modernas se rendem, os jardins Amish permanecem verdes e férteis, imbatíveis diante da seca. O segredo deles não está na tecnologia nem em produtos químicos, mas em uma sabedoria ancestral que respeita e trabalha junto com a natureza. Enquanto outros temem a falta de chuva, eles colhem sem medo, sem depender de irrigações caras nem de sementes da moda. Quer saber como conseguem isso? Fique aqui e descubra. Raízes profundas versus raízes superficiais. A diferença fica evidente durante as secas. Alfaces e rabanetes, com raízes finas e superficiais, precisam de umidade constante porque não conseguem acessar água além de alguns centímetros. Já culturas como o tupinambo ou o aspargo desenvolvem redes radiculares tão extensas que sobrevivem semanas sem irrigação, aproveitando a umidade muito abaixo da superfície. É como tentar beber de uma poça quando há um poço ao lado. Os Amish sabem onde cavar. Seleção de sementes resistentes. A coleta de sementes é essencial para obter variedades resistentes ao calor. A cada outono, as famílias guardam sementes das plantas que tiveram melhor desempenho durante as semanas mais secas e quentes. Não é uma seleção ao acaso. Escolhem-se aquelas que permaneceram verdes e produtivas quando outras falharam, acumulando resistência a cada geração. Depois de 2 décadas selecionando apenas as mais fortes, surgem variedades únicas, adaptadas ao clima e ao solo locais, impossíveis de encontrar em catálogos. Essas plantas não desperdiçam energia crescendo rapidamente para cima. Primeiro consolidam raízes profundas, o que garante sobrevivência em condições de estresse. O milho tradicional, como o dentado, chega a desenvolver raízes adventícias, raízes extras, que brotam dos nós do caule e buscam água e nutrientes adicionais. Uma característica eliminada nos híbridos modernos por motivos estéticos. A importância do momento certo. Essas variedades enviam suas raízes principais durante a primavera, quando a umidade ainda é alta. Quando o verão chega, elas já acessam reservas hídricas fora do alcance das culturas de raízes superficiais. Algumas famílias mantêm variedades com mais de meio século de existência, acumulando adaptações ao calor, à seca e ao solo. Plantas de raízes profundas não apenas resistem à seca, como também produzem mais em climas normais, pois extraem nutrientes de um volume maior de solo. Embora levem mais tempo para se estabelecer, continuam produzindo quando outras já morreram, uma abordagem que privilegia a constância em vez da rapidez. O poder da cobertura morta espessa. Manter as raízes saudáveis exige mais do que genética. Proteger o solo é vital. A terra nua, sob o calor, vira uma frigideira e perde umidade rapidamente. Por isso, os Amish cobrem seus canteiros com camadas espessas de 10 a 15 centímetros de materiais orgânicos, palha, cavacos de madeira, folhas secas ou feno velho. Essa cobertura funciona como um isolante. Em dias com mais de 38 graus, o solo sob a cobertura permanece de 11 a 17 graus mais fresco do que em áreas descobertas. Além disso, retém a umidade como uma esponja, reduzindo a necessidade de irrigação pela metade. O tipo de cobertura importa. A palha permite a passagem fácil de ar e água, os cavacos duram mais tempo e as folhas formam uma camada densa que retém água, embora possa compactar e exigir revolvimento ocasional. Controle de ervas daninhas e momento ideal. Uma camada suficientemente espessa bloqueia a luz e impede a germinação da maioria das ervas daninhas. As poucas que surgem são facilmente arrancadas graças ao solo macio e úmido. A cobertura é aplicada quando as plantas já estão bem estabelecidas, mas antes da chegada do calor intenso. Colocá-la cedo demais na primavera pode esfriar o solo e atrasar o crescimento. À medida que se decompõe, a cobertura enriquece o solo, melhora sua estrutura, aumenta a capacidade de retenção de água e alimenta organismos benéficos. Em algumas comunidades, o solo permanece coberto o ano inteiro, com renovação a cada estação, estabilizando o microclima do terreno. Estratégias conforme a cultura.
Nem todas as culturas reagem da mesma forma. Tomates e pimentões preferem uma cobertura que mantenha a umidade sem esfriar demais, enquanto alfaces e espinafres agradecem uma cobertura mais pesada para maximizar o resfriamento durante as ondas de calor. Irrigação na hora certa. Mesmo com uma boa cobertura, o momento de irrigar é crucial. Os Amish irrigam cedo pela manhã, entre 5 e 6h30, antes que o sol comece a evaporar a água. Assim, as plantas absorvem a umidade antes que o calor a roube, e as folhas secam a tempo de evitar fungos. A irrigação ao meio-dia pode perder até 80% da água por evaporação, contra apenas 10 a 20% pela manhã. Além disso, a água fresca da manhã não entra em contato com um solo escaldante, como ocorre na irrigação da tarde, evitando danos por choque térmico. Esse hábito, combinado com irrigações lentas e profundas, estimula raízes a buscar água em camadas mais profundas. Eles utilizam regadores, mangueiras simples ou sistemas por gravidade, evitando máquinas barulhentas e mantendo controle sobre cada planta. Canteiros elevados feitos à mão. Para maximizar a eficiência da água e reduzir o estresse térmico, elevam seus canteiros acima do nível do solo. Não são kits modernos, mas estruturas rústicas de madeira, pedra ou simples montes de terra. Esses canteiros, com 15 a 60 centímetros de altura, resfriam melhor graças à circulação de ar e melhoram a drenagem, evitando encharcamentos. O solo nos canteiros elevados é solto e rico em matéria orgânica, retendo a umidade por mais tempo durante as secas e drenando rapidamente em chuvas intensas. Os corredores entre os canteiros permitem a circulação de ar e evitam a compactação. Com 30 a 45 centímetros de profundidade fértil, as raízes crescem fortes e profundas, mais capazes de suportar a seca. Solo vivo e fértil. O coração desse sistema é o solo. Ele é enriquecido com esterco animal compostado, restos de cozinha, folhas decompostas e minhocas que arejam e fertilizam. Assim, a terra age como uma esponja, absorve água nos períodos úmidos e a libera lentamente nos períodos secos. A textura torna-se granulada, com poros grandes para drenagem e pequenos para retenção de água. Um punhado desse solo mantém a umidade vários centímetros abaixo da superfície, mesmo em condições de seca, ao contrário dos solos pobres que secam na superfície. Esse processo leva anos, mas reduz a necessidade de irrigação e aumenta a resistência e a produtividade das plantas. Rotação de culturas. A arte de equilibrar a terra. Para os Amish, a rotação de culturas não é uma moda agrícola, mas uma tradição tão antiga quanto suas fazendas. Cada parcela segue um ciclo planejado, alternando tipos de plantas que utilizam e repõem diferentes nutrientes do solo. Um ano pode ser dedicado ao milho dentado. No seguinte, a leguminosas como feijões ou ervilhas, que fixam nitrogênio e restauram aquilo que o milho consumiu. Esse sistema não apenas mantém o solo fértil, como também interrompe o ciclo de pragas e doenças. Um inseto que se alimenta de pepinos, por exemplo, terá dificuldade para sobreviver se, na temporada seguinte, encontrar cebolas em seu lugar. Assim, sem pesticidas químicos, reduz-se a pressão das pragas e mantém-se o equilíbrio natural. As culturas de cobertura, como trevo ou centeio, também fazem parte do ciclo. Elas são semeadas fora da estação para proteger o solo da erosão, melhorar sua estrutura e alimentar os micro-organismos. Quando incorporadas à terra antes da próxima semeadura, funcionam como um adubo verde de grande valor. Associações inteligentes de plantas. Além da rotação anual, os Amish praticam o cultivo consorciado, colocando juntas plantas que se beneficiam mutuamente. O exemplo clássico é milho, feijão e abóbora. O milho oferece suporte natural para as trepadeiras do feijão. Os feijões fornecem nitrogênio ao solo e as folhas largas da abóbora cobrem o terreno, mantendo a umidade e freando as ervas daninhas. Outra combinação comum é cenoura com cebola. A cenoura repele insetos que atacam a cebola,
e a cebola afasta pragas que afetam a cenoura. Essas relações não são fruto do acaso, mas de gerações de observação e registro, transmitidas oralmente ou em cadernos familiares. Variedades antigas que contam histórias. Em suas hortas, crescem plantas que seriam raridades em um mercado moderno, tomates de casca grossa e sabor intenso que amadurecem lentamente, feijões com vagens manchadas e abóboras de formas pouco comuns. São variedades de polinização aberta, cultivadas por décadas, algumas há mais de um século. Essas sementes não vêm de laboratórios nem de bancos genéticos. Cada família guarda as suas, trocando-as apenas com vizinhos de confiança. O resultado é uma biodiversidade resistente. Se uma praga atinge uma variedade, outras continuam produzindo, garantindo a colheita. Calendários guiados pela natureza. Em vez de confiar em calendários impressos, os Amish semeiam e colhem, seguindo sinais naturais. A floração de uma árvore, o aparecimento de certas aves ou até o cheiro do ar são indicadores mais confiáveis do que qualquer previsão digital. Por exemplo, eles sabem que quando o carvalho abre suas folhas, é hora de plantar milho, pois a temperatura do solo já está adequada. Essa abordagem reduz o risco de plantar cedo demais ou tarde demais, permitindo que as plantas se estabeleçam com condições ideais de umidade e temperatura. Colheita e armazenamento sem pressa. Depois de madura, a colheita é manuseada com cuidado. Os vegetais não são arrancados de forma brusca, são cortados ou retirados com ferramentas que evitam danos às raízes ou à casca, prolongando sua durabilidade. As espigas secam ao ar em celeiros ventilados. As raízes são armazenadas em porões frescos e úmidos, onde podem durar meses sem refrigeração. As abóboras passam por uma cura ao sol por alguns dias antes de serem guardadas, o que endurece a casca e as protege contra fungos. Esse manejo, somado à seleção de variedades de longa conservação, garante alimentos frescos bem dentro do inverno. O composto, o ouro negro da horta. O composto não é um monte abandonado no canto, é um processo controlado. Camadas de esterco, palha, folhas e restos vegetais se alternam para manter a umidade e a temperatura adequadas. A pilha é revolvida regularmente, ativando a decomposição e eliminando odores. Quando está pronto, o composto tem aroma de terra de floresta e textura solta. Ele é aplicado antes do plantio para enriquecer o solo e durante a estação para manter a nutrição. Esse ouro negro retém água, alimenta as plantas e reduz a necessidade de fertilizantes externos. O respeito ao ciclo da água. A gestão da água não se limita à irrigação. Muitas fazendas coletam água da chuva em barris conectados aos telhados. Essa água, livre de cloro e aditivos, é ideal para as plantas. Em anos muito secos, prioriza-se a irrigação das culturas mais valiosas ou sensíveis, deixando que as mais resistentes dependam apenas da umidade do solo. Algumas áreas possuem valas ou canais que redirecionam a água das tempestades para zonas de cultivo, recarregando a umidade do terreno, em vez de deixá-la se perder. É um manejo minucioso, pensado para aproveitar cada gota. Controle de pragas com métodos suaves. Em vez de inseticidas sintéticos, utilizam infusões de plantas como alho, urtiga ou absinto, que repelem ou controlam pragas sem prejudicar os insetos benéficos. Flores como calêndula e borragem atraem polinizadores e predadores naturais, criando um equilíbrio no ecossistema da horta. Quando uma praga foge ao controle, eles não hesitam em arrancar e queimar as plantas afetadas para proteger o restante. Embora pareça drástico, isso evita perdas maiores. Trabalho comunitário e conhecimento compartilhado. A agricultura Amish não é um esforço solitário. Durante as grandes semeaduras e colheitas, vizinhos e familiares se ajudam mutuamente. O conhecimento é compartilhado em encontros, feiras locais e visitas às fazendas, mantendo viva a tradição e aprimorando as técnicas. Nessas reuniões, trocam-se não apenas sementes, mas também observações sobre o clima, testes com novas variedades e resultados de práticas experimentais. A comunidade atua como uma rede de apoio que fortalece a resiliência de cada família.
hortas como centro da vida. Nessas fazendas, a horta não é apenas um espaço produtivo, é um símbolo de autossuficiência e conexão com a terra. O cuidado diário faz parte da rotina familiar, desde as crianças que colhem ervas para a mesa até os idosos que verificam a umidade do solo apenas com o toque das mãos. Cada planta é testemunha do trabalho e da paciência investidos. Em um mundo que busca resultados rápidos, os Amish cultivam em um ritmo ditado pelas estações, confiando que a natureza, quando respeitada, retribui o favor. Pecuária integrada ao ciclo agrícola. Nas fazendas Amish, a pecuária não é vista como uma atividade separada ou secundária, mas como uma parte fundamental e perfeitamente integrada ao ciclo agrícola. Os animais vacas, cavalos, ovelhas, galinhas e patos cumprem funções que vão muito além de fornecer produtos como leite, carne ou ovos. Por exemplo, o esterco que produzem é considerado um tesouro para a saúde do solo. Esse adubo orgânico fornece nitrogênio, fósforo, potássio e outros minerais essenciais de que as plantas precisam para crescer fortes e saudáveis. Além disso, a matéria orgânica do esterco melhora a estrutura do solo, tornando-o mais fofo e capaz de reter água, algo vital em condições de seca ou calor extremo. Os cavalos de tração são outro pilar do sistema. Em vez de depender de tratores e máquinas pesadas que exigem combustível e manutenção caros, os Amish utilizam esses animais para tarefas como arar a terra, semear e transportar cargas pesadas. Esse trabalho, embora demande mais tempo e esforço humano, é muito mais sustentável e respeitoso com o meio ambiente. Durante os meses frios e nevados, os cavalos puxam trenós carregados de lenha, forragem ou produtos, facilitando o transporte sem poluir nem gerar ruídos incômodos. Essa abordagem circular e fechada do sistema agrícola faz com que nada seja desperdiçado. As culturas alimentam os animais, e os animais, por sua vez, enriquecem o solo para as próximas plantações, fechando um ciclo produtivo autossuficiente e resiliente. Alimentação natural e cuidado com os animais. A alimentação dos animais baseia-se em recursos cultivados dentro da própria fazenda, eliminando a dependência de rações industrializadas ou importadas. Para bovinos, ovinos e cavalos, cultivam-se forragens como feno, alfafa e milho moído, que são armazenadas para o inverno. As aves, como galinhas, patos e perus, têm liberdade para ciscar em pátios abertos, onde consomem insetos, sementes silvestres e ervas, complementando perfeitamente a dieta e melhorando a qualidade dos ovos e da carne. O cuidado sanitário evita o uso rotineiro de antibióticos ou aditivos químicos. Em vez disso, os Amish aplicam remédios naturais e tradicionais, infusões de ervas medicinais, óleos essenciais e banhos de vapor com plantas para tratar doenças comuns. A observação atenta e diária permite identificar sinais precoces de problemas de saúde, evitando que se transformem em epidemias. Essa prevenção baseada na atenção constante e no conhecimento ancestral é muito mais eficaz e respeitosa com os animais. A apicultura como aliada silenciosa. A apicultura é um componente essencial que muitas vezes passa despercebido na vida agrícola Amish. As colmeias, cuidadosamente mantidas, fornecem mel natural de alta qualidade, um alimento básico da dieta e um ingrediente-chave da culinária tradicional. Mas o valor mais importante das abelhas está em seu papel como polinizadoras. A saúde e a produtividade de culturas como tomates, árvores frutíferas, abóboras e muitas flores dependem diretamente do trabalho silencioso desses insetos. Para cuidar das colmeias, evitam-se produtos químicos agressivos que prejudicam as abelhas. Em seu lugar, utilizam-se técnicas naturais, como o controle da criação de zangões, que podem abrigar parasitas, ou o uso de ácidos orgânicos em doses controladas para eliminar ácaros sem comprometer a saúde do enxame. Esse manejo cuidadoso garante colônias vigorosas, capazes de sobreviver a invernos rigorosos e de serem produtivas na primavera e no verão. Florestas e sebes como reservas de vida.
As fazendas Amish costumam ter bordas arborizadas, sebes densas e pequenos bosques que são preservados conscientemente. Esses espaços não apenas embelezam a paisagem, como também funcionam como refúgios de biodiversidade. Aves insetívoras, morcegos, joaninhas e outros predadores naturais de pragas encontram nesses habitats um lugar seguro para viver e se reproduzir. Graças a eles, a pressão de insetos nocivos sobre as lavouras diminui significativamente, evitando a necessidade de pesticidas. A lenha, uma fonte fundamental de energia para aquecimento e cozinha, é obtida de forma responsável, por meio de podas regulares e cortes seletivos, sem o desmatamento de grandes áreas. Esse manejo sustentável mantém o equilíbrio florestal e garante que os recursos estejam disponíveis para as próximas gerações, além de preservar o habitat natural. Conservação e processamento de alimentos. A colheita marca apenas o início de um longo processo que garante a disponibilidade de alimentos ao longo de todo o ano. Frutas, verduras e leguminosas são conservadas por meio de técnicas ancestrais, conservas em vinagre ou salmoura, envasamento em frascos de vidro esterilizados, secagem ao sol ou defumação. Esses métodos caseiros não só prolongam a vida útil, como também preservam sabores e nutrientes essenciais. A produção de conservas é uma tradição transmitida de pais para filhos, com receitas e truques aperfeiçoados ao longo de gerações. As prateleiras cheias de potes etiquetados em cada casa são um símbolo de planejamento, autonomia e orgulho familiar. Padaria e laticínios caseiros. O processamento diário do leite fresco é uma tarefa indispensável. As vacas leiteiras são ordenhadas ao amanhecer e ao entardecer, e o leite rapidamente se transforma em manteiga, queijo e iogurte. A manteiga, trabalhada à mão ou com moldes simples, tem uma textura e um sabor incomparáveis. Os queijos maturam em ambientes frescos e ventilados, desenvolvendo perfis de sabor que variam conforme a estação e a alimentação do gado. O pão, assado em fornos tradicionais a lenha, é o coração de cada refeição. A farinha, muitas vezes moída em moinhos próprios, permite preparar desde pães densos e nutritivos até pãezinhos adoçados com mel ou melaço. Essas preparações não cumprem apenas uma função alimentar, mas também fazem parte essencial da identidade cultural Amish. Aproveitamento total dos recursos. Nada é desperdiçado nessas fazendas. Restos de frutas e verduras que não podem ser consumidos diretamente vão para a compostagem ou para a alimentação animal, fechando o ciclo de nutrientes. A cinza das lareiras e fornos é usada para enriquecer o solo com potássio e cálcio ou para fabricar sabões caseiros que limpam sem agredir o meio ambiente. Até mesmo tecidos e objetos antigos ganham uma segunda vida. Panos gastos são reutilizados como enchimento de almofadas ou usados como remendos para consertar roupas, demonstrando uma cultura de respeito aos recursos e à durabilidade. Construção e manutenção com técnicas tradicionais. As construções são feitas com materiais disponíveis localmente. A madeira vem de árvores colhidas seletivamente nos bosques próximos, e as pedras são recolhidas dos campos e usadas em fundações ou muros. Esse uso inteligente dos recursos reduz a pegada ambiental e facilita a manutenção constante. Os celeiros, símbolos da arquitetura Amish, são espaços multifuncionais onde se armazenam as colheitas, abrigam-se os animais e guardam-se as ferramentas. Construir ou reparar um celeiro envolve a participação de toda a comunidade em jornadas conhecidas como barn risings, que fortalecem o tecido social e a cooperação mútua. Tecnologia seletiva e adaptada. Longe de uma rejeição absoluta à tecnologia, os Amish aplicam um critério rigoroso. Aceitam apenas aqueles avanços que não rompem sua coesão social nem os tornam dependentes de fontes externas. Isso inclui o uso de ferramentas manuais aprimoradas, serras mecânicas acionadas por correias, moinhos manuais e sistemas de ordenha não elétricos. Essa prudência tecnológica permite manter a eficiência e a produtividade
sem sacrificar a autonomia nem os valores comunitários, garantindo que cada equipamento se adapte às suas necessidades específicas. O tempo como recurso valioso. O ritmo de trabalho Amish é guiado pelos ciclos naturais, não por relógios digitais. Eles se adaptam à luz do dia e às estações. No verão, o trabalho começa cedo e termina tarde, aproveitando as horas longas. No inverno, as tarefas se concentram durante o dia e são complementadas por atividades sob luz artificial, como a produção de conservas ou o reparo de ferramentas. O tempo é gerenciado coletivamente, coordenando as tarefas familiares para que a carga não recaia sobre uma única pessoa. Essa sincronização permite avançar em todas as atividades sem sobrecarregar ninguém e com um ritmo sustentável. Educação prática desde a infância. Desde cedo, as crianças participam da vida agrícola de forma gradual e adequada à idade. Aprendem na prática, desde recolher ovos ou ajudar na horta, até cuidar dos animais e preparar alimentos. Esse aprendizado natural fortalece o senso de responsabilidade, autonomia e trabalho em equipe. Além da educação formal em escolas próprias, o conhecimento prático transmitido no lar e na comunidade é fundamental para que cada geração mantenha viva a tradição e o modo de vida autossuficiente. Preparação do solo. A base de um jardim resistente. Antes que uma única semente toque a terra, os Amish dedicam tempo e esforço à preparação do solo. Não basta revolver superficialmente. Eles entendem que um solo bem trabalhado, solto e profundo, é vital para que as raízes cresçam fortes e busquem água e nutrientes de forma eficiente. Por isso, desde o início da primavera, realizam aragem e aeração, usando ferramentas manuais ou animais de tração que minimizam a compactação. Incorporam grande quantidade de matéria orgânica, principalmente esterco compostado e restos vegetais, que não apenas nutrem, mas também melhoram a estrutura do solo. O composto não é um simples adubo, e sim um ecossistema em miniatura, cheio de micro-organismos que ajudam a decompor a matéria e liberar nutrientes de maneira gradual, mantendo o solo vivo e fértil. Essa prática evita a dependência de fertilizantes químicos e contribui para a saúde de longo prazo da terra. Além disso, os Amish aplicam rotações de cultivo cuidadosamente planejadas para evitar o esgotamento de nutrientes específicos e prevenir doenças. Por exemplo, após cultivar leguminosas que fixam nitrogênio, plantam hortaliças que consomem muito esse nutriente. Assim, a cada ano o solo permanece equilibrado e produtivo, sem necessidade de intervenções artificiais. Controle biológico e manejo integrado de pragas. O controle de pragas não se baseia em eliminar insetos indiscriminadamente, mas em manter um equilíbrio natural no qual predadores e plantas companheiras regulam as populações nocivas. Eles plantam flores e ervas que atraem insetos benéficos, como joaninhas, crisopídeos e vespas parasitas, que caçam pulgões, larvas e outros inimigos do jardim. Flores como as calêndulas e os taguetes também atuam liberando substâncias químicas que repelem nematóides e outros organismos prejudiciais no solo. Essa barreira natural é muito mais segura e sustentável do que pesticidas sintéticos, que podem contaminar o ambiente e matar insetos úteis. Além disso, as rotações e associações de culturas dificultam que pragas especializadas encontrem alimento de forma fácil e rápida, forçando-as a buscar outros locais ou desaparecer. Se uma praga surge, recorre-se primeiro a soluções caseiras, como infusões de alho ou piretro natural, antes de partir para alternativas mais agressivas. A água como recurso valioso, técnicas de manejo e conservação. A água é indispensável, mas seu uso racional é vital para que o jardim sobreviva ao verão e aos períodos de seca. Os Amish aplicam técnicas que maximizam a retenção de umidade no solo. Por exemplo, espalham camadas espessas de cobertura morta com palha, folhas secas ou restos de plantas para cobrir a terra.
Esse acolchoamento reduz a evaporação, mantém a temperatura do solo estável e suprime as ervas daninhas que competiriam por água. A irrigação, quando utilizada, é feita de forma eficiente e programada, nas primeiras horas da manhã ou ao anoitecer, para minimizar perdas por evaporação e garantir que a água chegue às raízes. Em vez de molhar a folhagem, a água é aplicada diretamente no solo, evitando doenças fúngicas e desperdício. Eles também utilizam técnicas de captação e armazenamento da água da chuva por meio de barris e calhas que aproveitam a água que cai sobre telhados e superfícies. Essa reserva suplementar é inestimável durante meses secos, ajudando a manter o jardim saudável sem depender de fontes externas. Compostagem e ciclo fechado de nutrientes. A gestão dos resíduos vegetais e animais é uma peça-chave do sistema Amish. Em vez de descartar os restos, eles os transformam em composto, um material rico em nutrientes que é reincorporado ao solo. A compostagem não é um processo rápido nem descuidado. É feita em pilhas ou recipientes que são revolvidos periodicamente para oxigenar e acelerar a decomposição. Esse ciclo fechado garante que cada partícula orgânica retorne ao solo na forma de alimento para as plantas, fechando o círculo da vida no jardim. A diversidade de materiais compostados, desde folhas secas até cascas de frutas e resíduos de cozinha, permite obter um adubo equilibrado que atende às necessidades das culturas. Colheita e armazenamento para a autossuficiência. Quando chega o momento da colheita, a atenção aos detalhes é fundamental. Os Amish sabem que colher no ponto certo garante a melhor qualidade e durabilidade dos alimentos. Por exemplo, colhem os tomates quando estão firmes, porém maduros, e as cenouras quando atingem o tamanho adequado, evitando que percam sabor ou fiquem fibrosas. Depois, o armazenamento correto é essencial para que legumes e frutas durem meses sem se deteriorar. Para isso, utilizam técnicas tradicionais como porões frescos e ventilados, caixas com palha que amortecem impactos e ambientes escuros para conservar tubérculos e cebolas. As técnicas de conservação mencionadas anteriormente, picles, secagem, conservas, também desempenham um papel vital para garantir alimento durante o inverno e fora de época. Comunidade e cooperação como força produtiva. Além da técnica, um dos segredos da autossuficiência Amish é o forte senso de comunidade e apoio mútuo. As tarefas maiores, como preparar a terra, construir estruturas ou colher, são realizadas coletivamente. Essas jornadas de trabalho compartilhado permitem avançar rapidamente, trocar conhecimentos e fortalecer os laços. As trocas de sementes, mudas e produtos entre as famílias estimulam a diversidade genética e a segurança alimentar, garantindo que ninguém dependa de fornecedores externos. Esse tecido social gera resiliência diante de adversidades climáticas ou econômicas, resistência à mudança e apego à tradição. Os Amish não evitam inovar, desde que as novas técnicas respeitem seus valores e não coloquem em risco sua independência. O apego à tradição funciona como um escudo que os protege de modas passageiras e lhes permite conservar conhecimentos ancestrais que provaram sua eficácia ao longo do tempo. Essa postura não é uma rejeição ao progresso, mas uma escolha consciente para preservar seu modo de vida sustentável e sua conexão profunda com a terra. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.